Mais uma denúncia na conta do Departamento de Eficiência Governamental do Elon Musk, o DOGE. Dessa vez, dados do Conselho Trabalhista Federal foram extraídos, expondo sindicatos e trabalhadores dos Estados Unidos. Ao tentar denunciar, um funcionário foi ameaçado na sua própria casa. Que maravilha, hein? Vamos saber mais sobre esse caso com a nossa Mila Laranjeira aqui no Plantão do Meteoro. Bora lá! Boa tarde, boa noite, Boa Mila. noite. Boa noite para falar mais uma vez sobre algo relacionado ao Elon Musk. Já estou meio cansada também dele, mas o que temos para hoje não é bobeira, não é coisa pouca, tá? Porque eu acho que todo mundo meio que já sabe que o DOGE, que é o departamento para economizar dinheiro lá no governo federal, todo mundo meio que já sabe que eles estão fazendo muita merda, né? Muita bobagem. Só que essa pode ter repercussões assim muito grandes para sindicatos, para lideranças trabalhistas. Então é algo que provavelmente a gente vai ouvir falar mais vezes. E vamos direto para a denúncia, que ela veio do Departamento de TI do Conselho Nacional de Relações Trabalhistas. É uma agência federal que, digamos assim, é como se fosse um apoio para os trabalhadores. Então, se alguém quer formar um sindicato para sua categoria, vai nesse Conselho Federal. Se alguém quer denunciar más práticas no serviço, vai também nesse Conselho Nacional. Então, é como se fosse esse apoio, né, para os trabalhadores dos Estados Unidos. E esse local, né, esses servidores do conselho, guarda dados dessa galera, dos sindicatos, das reclamações, dos casos judiciais. E o que aconteceu é que um membro do departamento de TI, ele estava reunindo vários vestígios que ele encontrou no sistema deles, no banco de dados e tudo mais, que depois que o Doge começou a acessar os dados deles, ele percebeu que muitos dados estavam saindo do banco. Esses dados não deveriam sair do banco. Então ele pegou vestígios até de fluxo de rede, saindo do banco para fora da rede do conselho. E aí essa série de coisas que ele foi juntando, ele estava preparando para fazer uma denúncia, uma investigação oficial. Então ele ia num departamento eles chamam de departamento de cibersegurança, que teria mais recursos para fazer a investigação melhor, né? Mais do que uma pessoa no departamento de TI do conselho. Só que quando ele foi fazer a denúncia, ele começou a ser ameaçado. Então, ele não foi mais pelos meios legais, né, de fazer essa investigação, essa denúncia, e foi procurar uma organização de apoio a whistleblowers. Ele foi procurar essa organização que chama Whistleblower Aid, que ajuda pessoas que querem denunciar, mas que por alguma razão temem, né, que essa denúncia possa causar algum risco para elas. Então eu trouxe o vídeo do Gizmodo, que é um TikTok, um short muito curtinho, que traz todos os pontos que aconteceram. Eu vou pedir só para você pôr sem som, porque como ele é todo em inglês, eu vou falando os pontos enquanto o vídeo for passando. Mas pode dar play. Beleza. Vou deixar nossa trilha tocando aí, então. Vai lá. Ele começa falando assim: seguido por um drone, o autor da denúncia afirmou que foi ameaçado depois de denunciar a violação de dados sensíveis no Conselho Nacional de Relações Trabalhistas. Daniel Berulis, que é que fez a denúncia, juntou vestígios deixados pelo DOGE, indicando que eles extraíram uma quantidade massiva de dados e tentaram cobrir os rastros. Então, eles extraíram e depois apagaram esses logs, né? Isso aconteceu. Tá, Pode deixar eu passando. vou levantar um ponto aqui. Ele foi perseguido por um drone depois que ele denunciou, Depois que é ele isso? denunciou. É porque esse short está organizado da seguinte maneira: ele fala a manchete e depois volta para o início da notícia. A manchete é que ele foi. A manchete é que ele foi seguido por um drone. Mas como isso aconteceu? Tá, Primeiro ele vamos juntou lá. esses vestígios. E aí, nesse ponto, ele está falando que eles cobriram os rastros, né? E aí levanta a dúvida de por que uma agência que é para regular as contas do governo está deletando o seu rastro, está deletando logs do que eles fizeram no sistema.
Então, o Berulles ele estava preparando uma investigação oficial para alertar essa agência de cibersegurança quando ele encontrou um envelope colado na sua porta, onde dentro havia uma carta e uma foto dele passeando com um cachorro. Então, se você puder dar uma pausa, só para a gente falar um pouco mais desse ponto, ele estava preparando a investigação, a denúncia, né, nesse departamento de cibersegurança, chega em casa, bem coisa de filme, um envelope na porta dele com uma carta, onde mencionava explicitamente que ele estava fazendo uma denúncia, né, e que eles não queriam que essa denúncia fosse feita, e junto da carta uma foto aérea tirada de um drone, tipo assim, a gente sabe onde você mora, a gente sabe o que você faz, a gente sabe onde você tá. Literalmente foi isso que ele recebeu. Coisa de filme. Coisa de filme. Então ele recebeu essa carta em tom de ameaça com uma foto que diz a gente tá te seguindo, né? E aí pode dar play, por favor. Aí eles falam que provavelmente... eles falam desse engenheiro também que suspeita que tem uma backdoor, uma backdoor que eles deixaram para extrair mais dados depois, né? Então, isso por enquanto é só uma suspeita. E aí ele vai comentando o histórico do Elon Musk de tentar desfazer sindicatos, né? Como que isso não é positivo para empresas de bilionários como a Tesla. E termina falando, talvez ele nem use esses dados, mas não tem justificativa válida para essa retirada de dados ter acontecido. Então, indo ponto a ponto, só para a gente destrinchar tudo que foi falado aí, a primeira coisa é que não se sabe o que saiu. Isso é bem importante de falar. Ele tem vestígios de fluxo de rede, né? Mostrando, olha, saíram coisas de um lugar que não deveria ter saído nada. Mas como eles apagaram os rastros, logs de atividade, apagaram até alguns usuários que eles usaram durante a interação deles, não tem como saber o que saiu. E esse é um dos principais problemas. Então, a princípio, todo mundo está em risco. Todo mundo que já registrou uma reclamação pelo Conselho Trabalhista, todo sindicato que se registrou através deles, está correndo risco. E aí, não só o passado está em risco, como o futuro também. Porque se essas informações podem vazar, quem é que vai confiar nesse Conselho Trabalhista para registrar novas reclamações, para abrir novos sindicatos? Como que, com essa suspeita de ter uma backdoor, como que você confia numa agência federal para te proteger, para proteger seus direitos? Então, esse é o principal ponto. Ninguém sabe o que saiu, o que vai acontecer, mas só o fato de ter acontecido coloca em risco uma agência que está lá para proteger os trabalhadores. E aí, só para terminar, o secretário de imprensa, o Tim Berese, do Conselho Trabalhista tal, ele negou que o Doge extraiu dados do sistema. Isso tá no Wired, tá? Ele negou, falou que o acesso que eles tiveram foi perfeitamente legal e que nada ilegal aconteceu. Só que o próprio Wired depois menciona que as evidências que o whistleblower entregou foram corroboradas por documentação e dados validados por 11 empresas governamentais e privadas. Então, ele entregou os dados, esses dados foram verificados por dezenas aí de agências e foram corroborados, são legítimos. Então, apesar deles falarem que não teve nada ilegal, não é o que as evidências apontam, entendeu? Esse é o geralzão da notícia. Caraca, Mila, é assustador, assim. Esses métodos, não é a primeira vez, né, que alguém acusa o DOGE, ali, o departamento do Elon Musk, de ir atrás de dados que não são da competência deles. Eles já andaram mexendo ali em dados de previdência, eles toda hora estão querendo enfiar a cara ali em dados, né, que não deveriam ser da alçada deles. Eles dizem que é para aumentar a eficiência e tal, mas ao mesmo tempo, né, são dados que podem ser muito valiosos aí, né, especialmente para as empresas do Elon Musk e para outras, né, para outros fins aí que não aqueles, né, que deveriam ser usados, né, para esses dados. É super preocupante. Sim, mas não tem, mesmo que ele tenha esse aval de regular as contas do governo, o que isso tem a ver com o conselho que defende os direitos trabalhistas da população? Absolutamente nada.
Então, o ponto que estão trazendo é que não tem justificativa para eles terem mexido nesses dados, quem dirá ter extraído eles, entendeu? Exatamente. E tá virando assim um departamento hacker de Estado, Sim. né? Tipo, a gente olha aqui, entra em qualquer lugar, pega qualquer dado, não dá explicação para nada, né? Faz o que quiser ali com esses dados. Que é, né, botar um moleque, né? Desculpa, mas é isso, botar um moleque com uma trupe de moleques para gerenciar o negócio ali, né? Você comentou desse comportamento, parece que é um departamento hacker. As notícias estão tratando exatamente assim, o modus operandi deles de apagar os rastros no caminho, o fato da gente não saber o que saiu, isso é quem sabe que está fazendo coisa errada. Exatamente, tem isso, né? Esse é um ponto super preocupante desse percurso todo, o fato de que eles apagaram, você tem toda razão, o fato de que eles apagaram os rastros. E realmente para mim, eu acho que é uma prova, né, de que esse comportamento não foi adequado. Sim. Né? Uma agência que está fazendo aquilo que tem que fazer não precisa apagar os rastros né? Aliás, pelo contrário, uma agência tem que ter transparência. Ou não, eu pedi esse dado, eu olhei este dado, o que foi feito com este dado, para que foi... faz parte, né, do procedimento correto aí de uma agência governamental, né? Não é o que tá acontecendo ali, não. Super preocupante. Além dessa coisa, assim, que, pelo amor de Deus, isso é coisa de filme. O cara chegar e ter uma foto dele andando cachorro. Tudo isso é baseado na denúncia, tá? Tá lá, quem quiser ver, o Reuters, a manchete do Reuters que tá aqui, linkou a denúncia direta. Então tá tudo lá, vocês podem ler. Ele falou que ele não seguiu internamente com a investigação por medo dessa ameaça que ele recebeu, por isso que ele tentou outros meios. Então, assim, não teria razão para ele mentir sobre isso. Se existem meios legítimos dele denunciar internamente. Caraca. Eu vou endereçar uma coisa assim, antes ainda da gente encerrar. O pessoal tava dizendo ali no chat, pô, mas, né, o país tá virando claramente uma ditadura, né? É um fascismo ali que se revela a cada dia, e o cara vai lá denunciar o principal cara, né? Um dos principais elementos ali Mas é isso, né? Alguém tem que ter coragem de enfrentar o sistema, né? Exatamente. Eu espero sinceramente que os mesmos métodos que estão sendo usados para roubar os dados também sejam usados para expor, né? Um bom vazamento aí das informações do Elon Musk, o que eles estão coletando, o que eles estão fazendo com tudo isso, seria bom também, né? Pois é. Quem com hacker fere. Com hacker será ferido. Ficamos por aqui, Vila? Ficamos por aqui. Bora lá. Vamos tirar a nossa trilha aqui que ainda está tocando e dizer, chat, a gente volta em instantes para mais assuntos do dia. É isso aí.